Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos na quarta live do nosso projeto Norteador. Só um minutinho, gente. Prontinho, um probleminha técnico aqui. Nós, da equipe pedagógica, estamos felizes por trazer para vocês temáticas significativas, né, que irão auxiliar vocês na reflexão, a traçar estratégias e dicas, né, para vocês cuidarem das crianças em tempos de pandemia na casa de vocês, né. Para ter acesso às nossas lives, é só vocês entrarem no canal do YouTube, todas estão, né, armazenadas lá, disponíveis para vocês. Obrigada por vocês estarem nos acompanhando. Tem pessoas aqui, né, participantes desde a primeira live, então eu agradeço muito. E a vocês que estão entrando, acessando hoje também, eu agradeço pela presença. Vocês podem interagir conosco através do chat. O palestrante estará à disposição para poder responder, né, os questionamentos de vocês. Eu vou estar direcionando essas perguntas para o palestrante de hoje. E é com muito prazer que eu convido o nosso palestrante de hoje. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua disponibilidade. Hoje nós vamos ter essa conversa com o Dr. Cristiano Nader. Ele é pediatra, pós-graduado em nutrição pediátrica, pós-graduado em nutrologia funcional. Com a palavra, o Dr. Cristiano. Boa noite a todos, boa noite, Cláudia, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. É um prazer poder falar para uma população tão importante como as crianças, num colégio que se dedica tanto à formação não só psicológica, mas integral da criança. E vamos começar, né? O tema que me coube hoje seria mais ou menos qual é o papel da nutrição na proteção do sistema imunológico, né? na melhoria da função do sistema imunológico. Então, eu vou começar dizendo para vocês que o nosso sistema imunológico, 70% a 80% das células do sistema imunológico estão presentes no intestino, tá? O nosso corpo ele tem 3 grandes superfícies de contato com o meio externo, que é a pele, o sistema respiratório e o intestino. Desses 3, o sistema que tem maior contato com o meio externo é o intestino. Por isso que 70% a 80% das células imunológicas estão no intestino. Então, como que a gente consegue promover uma imunidade saudável pensando no intestino? O nosso intestino ele é composto por algumas barreiras para que o nosso organismo possa reagir às substâncias nocivas e deixar as substâncias amigas entrarem. Então, por exemplo, quando você ingere algum alimento que é benéfico ao organismo, tem vitaminas, enfim, o intestino tem um processo no qual ele permite que essa substância entre, tenha contato com o intestino, atravesse a parede do intestino, atinja a corrente sanguínea e seja espalhado pelo corpo, seja distribuído pelo corpo. E, do outro lado, eu tenho um sistema que protege o nosso organismo contra fatores agressores. Esses fatores agressores podem ser substâncias tóxicas, podem ser bactérias, podem ser vírus, né? Várias substâncias que podem agredir o nosso organismo. Então, basicamente, o nosso intestino contém 4 camadas de proteção. A primeira camada é formada pela microbiota, que antigamente a gente chamava de flora intestinal. Então, a microbiota é a primeira camada de contato do nosso organismo com o meio externo através do intestino, e a camada mais importante. A gente tem, se a gente somar, se a gente juntar todas as bactérias que a gente tem no nosso organismo, a gente tem por volta de 2 quilos de bactéria
no organismo adulto, tá? São mais de 1.000 espécies de bactérias no intestino e cada espécie tem uma função. Então, elas são responsáveis pela produção de vitaminas, pela produção de neurotransmissores, pela absorção de vitaminas, pela regulação do metabolismo da glicose, pela regulação do metabolismo lipídico, pela regulação do gasto de energia do nosso corpo. São várias funções, tá? Então, a microbiota é uma camada muito importante. Por baixo da microbiota, eu tenho uma camada de muco. Seria como se fosse um verniz. Se a gente pensar na tinta de um carro, por cima da tinta eu tenho um verniz que protege essa tinta, tá? Esse muco, ele é secretado pelas próprias células do intestino mediante alguns estímulos. Por baixo desse muco vem a célula do intestino propriamente dita. É como se fosse, nesse exemplo que eu acabei de dar, a própria tinta do carro, tá? E aí é importante que as células do intestino estejam bem unidas para que se forme uma barreira íntegra para justamente separar o que está do lado de fora do organismo, que está caminhando por dentro do intestino, do que está atingindo o sangue. Então, vamos lá. Ao longo dos anos, ao longo das décadas, a gente, infelizmente, tem perdido a qualidade da nossa microbiota intestinal. Tá? Então, a nossa microbiota intestinal, dos nossos antepassados, nossos pais, os nossos avós, era uma microbiota mais diversa e mais abundante. Por que eles tinham uma microbiota mais diversa e mais abundante? Eles tinham contatos com mais membros da família, então as famílias antigamente tinham 3, 4, 8 filhos, eles tinham mais contato com o meio ambiente, tá? Então, brincavam na árvore, subia, rolava na terra, e além disso, o consumo de alimentos naquela época era um consumo mais de alimentos in natura, de alimentos hortifruti, não tinha tanto alimento industrializado como a gente tem hoje, tá? Então, ao longo desse período, a gente vem perdendo essa qualidade. Hoje em dia, a gente conta com uma qualidade de alimentação não tão boa em relação como que a gente tinha anteriormente. Então, vamos imaginar, a gente tem a mulher que está gestante, tá? Ela tem uma qualidade de alimentação e ela está abrigando uma microbiota. Quando o bebê nasce, ele herda um pouquinho dessa microbiota da mãe, um pouquinho ou um pocão, depende do tipo de parto. No tipo de parto normal, cerca de 70% da microbiota materna passa para o bebê. E no parto cesáreo, 40% dessa microbiota materna vai passar para o bebê. Tá? Então, aí a gente já nota uma diferença importante, que também os nossos antepassados tinham mais parto normal do que se tem hoje em dia. Então, o bebê, ao herdar uma microbiota materna, através da passagem do canal vaginal, ele começa a ter, assim que essa microbiota atinge o intestino do bebê, ela começa a popular o intestino do bebê e ela tem uma característica anti-inflamatória. Ela vai produzir substâncias para que o bebê tolere as substâncias que vão vir da dieta, né? Então, o bebê vai ter que tolerar o leite, né? Vai ter que tolerar um alimento diferente, o organismo vai aprendendo a lidar com esse tipo de alimento. Então, a microbiota é que faz esse papel. Quando a gente tem o parto cesáreo, muito dessa microbiota que o bebê tem em contato é a microbiota da pele, ou das superfícies externas. Então, elas têm um potencial mais pró-inflamatório. Então, elas criam inflamação. Um segundo momento é a amamentação ao seio. Então, o bebê que é amamentado ao seio, ele está recebendo fatores nutricionais para estimular o crescimento dessa microbiota saudável. Então, eu herdei uma microbiota, eu preciso alimentá-la. Então, o seio materno é um importante fator para alimentar essa microbiota e deixar ela mais ampla, tá? E mais diversa. Um terceiro fator é quando dá introdução alimentar. Então, hoje em dia, a nossa orientação é que o bebê não receba nenhum tipo de alimento classificado como ultraprocessado até os 2 anos de idade.
tá? Por quê? Porque os ultraprocessados, eles têm aditivos, e os aditivos alimentares, eles vão meio que agredir essa microbiota, eles podem diminuir a diversidade da microbiota e acabar causando um efeito deletério a longo ou a longuíssimo prazo. Então, hoje em dia, a gente evita de dar ultraprocessado para criança até os 2 anos de idade, que é mais ou menos quando a microbiota atinge uma amplitude boa e uma diversidade boa, tá certo? Bom, daí para frente, a gente vai regular. Então, se você teve uma gestação ok, um parto normal, amamentou ao seio e fez a introdução alimentar adequadamente, o seu filho está com uma microbiota intestinal preparada para tolerar os fatores benéficos e para te defender dos fatores maléficos. Agora, se ao longo da vida você vai agredindo essa microbiota, agredindo esse intestino constantemente, você vai suscitando uma resposta inflamatória constantemente. Então, vamos imaginar uma árvore que acabou de nascer. Então, você tem uma árvore, você plantou a mudinha e ela está crescendo com aquele galho fininho. Se nesse momento você der um talho nessa árvore, ela provavelmente vai entortar e vai crescer torta para o resto da vida. Então, esse talho, analogicamente, que é o que eu estou falando, ele seria uma alteração dessa microbiota intestinal dentro do primeiro, segundo ano de vida. Então, a alimentação pode alterar, o uso de antibióticos pode alterar, o tipo de parto pode alterar essa microbiota, são vários fatores. Se você deixa essa árvore crescer e ela engrossa, o mesmo talho vai fazer com que a árvore cicatrize e continue perfeita, tá? Agora, se você constantemente está agredindo essa árvore, ela pode não funcionar tão bem. Você pode impedir a seiva de fluir para as folhas, para os galhos, enfim, e aí essa árvore pode ir morrendo aos poucos. Então, quando você exagera no uso de ultraprocessados ou nos agentes agressores ao intestino, você acaba desviando um pouquinho esse padrão de equilíbrio da microbiota intestinal e, com isso, você desenvolve algumas doenças. Então, o que tem acontecido nessa época de pandemia? Essa época de pandemia, a gente tem sido obrigado a ficar mais recluso, tá? Então, com isso, as crianças não têm tomado sol adequadamente, não têm feito exercício físico adequadamente, e essa sensação de angústia, de estresse, aumenta alguns hormônios, dentre eles o cortisol, e isso faz com que o nosso organismo deseje alimentos mais calóricos. Então, naturalmente, a gente sente mais fome de alimentos mais gordurosos, alimentos mais açucarados. Então, a gente acaba preferindo, em vez de comer uma salada, pedir uma pizza, pedir um sorvete, pedir um hambúrguer. Então, além de eu estar diminuindo a quantidade de atividade física, diminuindo a exposição ao sol, além disso, eu estou aumentando o fator agressor para o meu intestino. Então, ele começa a produzir sinais inflamatórios para lidar com essa agressão. Além disso, deixando de comer os alimentos adequados, eu deixo de ingerir as fibras alimentares. As fibras alimentares presentes nas verduras, nos legumes, nas frutas, elas vão, em parte, ser digerida e uma parte vai ser absorvida, entrar em contato com a corrente sanguínea e alimentar o nosso organismo. E as fibras, por si só, muitas delas não vão ser digeridas. E elas vão servir de alimento para as bactérias do intestino. Essas bactérias bem alimentadas vão produzir uma substância chamada de butirato. O butirato vai nutrir a célula do intestino, que vai produzir mais muco, que é aquele verniz do capô do carro que eu falei. Então, eu aumento essa proteção. Além disso, essa célula do intestino começa a produzir
a gente chama de peptídeos antimicrobianos, seriam como se fossem antibióticos naturais contra essas bactérias do mal, que estão passeando ali pelo intestino. E elas também fazem com que uma célula do intestino se una a outra de uma forma mais firme. Então, deixando de ingerir a fibra, eu vou abrir o espaço entre uma célula do intestino e outra e vou permitir que as substâncias nocivas penetrem com mais facilidade, atinjam a corrente sanguínea e provoquem inflamação. Essa inflamação acontecendo todos os dias sinaliza para o organismo, olha, estamos em guerra. E quando a gente está em guerra, a gente vai se resguardar. O organismo se resguarda acumulando gordura. Então, ele começa a acumular gordura no fígado, ele começa a acumular gordura no tecido adiposo, tá? E essa inflamação, na idade adulta, por exemplo, ela faz com que algumas células do organismo fagocitem a gordura, elas comem essa gordura e elas escondem a gordura debaixo do tapete. Que tapete é esse? É a parede da nossa artéria. Então, debaixo da parede da nossa artéria, imagina que isso aqui é a artéria. Debaixo aqui, eu vou acumulando gordura. Então, eu vou estreitando a artéria. E isso faz, no futuro, eu ter um quadro de infarto, de AVC, esse tipo de coisa. Essa inflamação, hoje em dia, os estudos mostram que essa inflamação produzida no intestino, por conta disso tudo que eu falei, ela pode causar obesidade, ela pode causar diabetes, ela pode causar síndrome metabólica, ela pode causar Parkinson. Tem alguns estudos que falam que esse tipo de inflamação está relacionado ao autismo, ela pode causar demência. Então, várias doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, elas têm a sua gênese lá no intestino, de acordo com a qualidade da microbiota e a qualidade da nossa alimentação. Então, hoje em dia, a alimentação é vista com um cuidado muito maior em relação ao que se via anteriormente, porque hoje em dia a gente tem uma alimentação mais inadequada e um desequilíbrio entre as forças, levando a esse aumento absurdo que a gente tem hoje em dia, tanto de obesidade, quanto de diabetes, quanto de autismo, que tem aumentado muito, tá? Então, esse é o grande problema. Então, o que a gente precisa de estabelecer nas nossas crianças? A gente precisa estabelecer um equilíbrio entre os alimentos que protegem o nosso organismo e com os alimentos que agridem. Todo mundo gosta de um chocolate, de um sorvete, de um picolé, de uma pizza, de um hambúrguer. Eu também gosto. Mas a gente tem que ingerir isso de uma forma equilibrada. A gente não pode ingerir com tanto de frequência que a gente tem ingerido e ingerir tão pouca verdura, tão pouco legume, tão pouca fruta, que a gente vai estar desprotegendo o nosso organismo e abrindo uma porta para que as doenças possam penetrar. Então, nesse momento de pandemia, eu tenho que caprichar nesse tipo de ação. Muita verdura, muito legume, muita fruta, atividade física, um sono adequado. O ideal é que as crianças durmam no máximo até as 9h30 da noite, entre 8h30 e 9h30, para que o organismo repouse, para que os hormônios se equilibrem. E com isso, o organismo vai desenvolvendo um processo de tolerância e um processo de uma habilidade em se desinflamar quando entra em contato com alguma substância inflamada, com alguma substância nociva. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que a gente deve fazer, tá? Eu vou deixar um momento agora para a gente responder algumas perguntas. Eu estou aberto às perguntas de vocês, que aí a gente vai pormenorizando um pouquinho esse assunto, tá ok? Doutor Cristiano, a Verônica Mota pergunta: sabemos que a vitamina D ela é importante no combate ao Covid-19. É melhor que essa ingestão seja feita na alimentação
na exposição ao sol ou através de remédios de farmácia? Tá. Na alimentação, Cláudia, as nossas fontes de vitamina D são muito poucas, tá? Então, a gente tem, assim, óleos de peixe, a gente tem ovo, que tem um pouquinho de vitamina D, algumas gorduras têm vitamina D, mas é uma quantidade insuficiente para garantir um nível adequado. A principal fonte de vitamina D nossa é realmente o sol. Então, quando a criança toma sol e o adulto toma sol adequadamente, ele acaba construindo níveis saudáveis de vitamina D. O problema é que hoje em dia a gente tem tomado muito menos sol. Se você comparar os nossos ancestrais, aí eu digo de 200, 300, 500 anos atrás, né, eles tomavam sol praticamente o dia inteiro, tá? Então eles tinham uma proteção maior. Não estou dizendo que a gente deva sair ao sol e ficar no sol o dia inteiro, porque hoje em dia a gente tem uma proteção menor na camada de ozônio. Então, hoje em dia, a gente tem trabalhado com equilíbrio entre a exposição ao sol e a ingesta de suplementos de vitamina D. Mas o ideal é que você siga com seu médico para atingir níveis de vitamina D medianos, tá? Tem vários estudos colocando aí que níveis entre 40 e 60, depende de como o laboratório coloca isso, são protetores. E o que a gente tem visto é que hoje a grande maioria das crianças ficam com nível de vitamina D em torno de 20, isso aí traria, com certeza, um prejuízo nessa função imunológica. Muito obrigada. Como oferecer, Natália Siqueira pergunta, como oferecer uma alimentação mais saudável para aquelas crianças que têm um paladar mais restrito, que gostam de poucos alimentos? Ótimo. A Natália, né? Natália, a primeira coisa aí é a gente dar o exemplo, tá? O que eu tenho visto nos consultórios é que a gente tenta agradar muito as crianças e esse agradar traz para as crianças muitos alimentos mais palatáveis. Então, é difícil que a vovó chegue para a criança e fale, olha, meu netinho, eu trouxe uma cenourinha para você comer hoje. Normalmente, a vovó traz um chocolatinho, um docinho, um biscoitinho, que são muito mais palatáveis. Então, uma vez que a criança tem contato com aquele alimento, ele atinge o cérebro, a criança fica meio que viciada naquilo. E aí ela vai ter uma resistência a comer as outras coisas. Se a gente conseguir equilibrar isso, naturalmente a criança vai passando para um padrão mais saudável. É lógico que isso não vai acontecer da noite para o dia. Eu preciso insistir nesse processo. Nesse sentido, a gente fala de um aspecto, de um estilo chamado de estilo responsivo na alimentação, que é quando os pais eles dirigem a alimentação, em vez de controlar a alimentação. Então, ele conversa sobre os alimentos de uma forma mais saudável, ele estipula qual é o cardápio do dia, que hora que vai comer, onde vai comer, tá? Então, isso é muito importante. Um outro aspecto é que a criança seletiva, ela pode, às vezes, não estar prestando atenção na alimentação. Então, para essas crianças, a gente orienta que elas não se alimentem com nenhum tipo de distração, com televisão, com um brinquedo, com alguma coisa. Então, ela tem que estar concentrada na comida, para que ela observe a comida, sinta o gosto da comida e aprenda a lidar com aquele gosto, tá? Ainda assim, a gente tem aquelas crianças que, mesmo dessa forma, não comem adequadamente. Nesse caso, a gente costuma orientar que essas crianças façam menos refeições ao dia, para que elas tenham a oportunidade de sentir fome, e aí, ao sentir fome, ela chega na mesa mais concentrada na comida e com uma tendência maior de aceitar o que você estiver colocando no prato. Mas, basicamente, é dar o exemplo, controlar essa alimentação, estipular o cardápio, estipular o horário e evitar as distrações. Isso. Doutor Cristiano, até uma pergunta complementando aí, como as crianças estão ficando muito tempo na frente de
eletrônicos, né? E comendo também na frente desses eletrônicos. Como fazer para poder regrar isso e a criança não ter uma alimentação? Porque ele acaba se alimentando mais quantidades, né? Porque ele está intertido, ele não está focado no que ele está fazendo e come além do que deveria. Isso pode até causar obesidade. O que o senhor sugere? O que o senhor fala para nós? Então, Cláudia, a gente considera que o adequado para as crianças é um tempo de tela de 2 horas no dia ao máximo, tá? Então, quando a gente soma tablet, televisão, computador, videogame, a gente orienta que no máximo 2 horas por dia. É lógico que isso está relacionado ao lazer sedentário. Então, por exemplo, tem muitas escolas que trabalham com tablet. Esse momento do tablet na escola, ele não conta, porque ele não é um lazer, ele é um momento de educação, tá? Então, naquele momento onde a criança deveria estar descansando e ela está focada na televisão, no tablet, enfim, esse momento tem que ser contabilizado e tem que ser somado no máximo de 2 horas. Passou desse momento, vamos botar uma atividade mais lúdica, montar um quebra-cabeça, ler uma história, ler uma revista em quadrinhos, jogar um jogo de tabuleiro com a família, se houver disponibilidade, para que a criança trabalhe a sua criatividade, a sua imaginação. No momento que a criança está ligada na televisão, a gente costuma dizer que a criança faz um hiperfoco. A criança que está focada muito na televisão, no tablet, o que quer que seja, vocês podem perceber, muitas delas acabam não atendendo ao chamado pelo nome, muitas delas acabam não controlando a bexiga, acabam fazendo xixi na roupa, de tanto que está focado. Por quê? Porque elas não estão percebendo o meio externo. Então, se houve um barulho, alguma coisa, ela não percebe. Agora, quando uma criança está brincando com algum joguinho, ela está mais atenta. Então, é importante que a gente consiga dividir isso adequadamente. A Mariana Ribeiro, ela volta no assunto da vitamina D e ela pergunta qual é o tempo que a criança pode ficar em exposição ao sol para poder, né, a vitamina D ser suficiente. Ok, Mayara. Esse tempo adequado seria a metade do tempo que a criança levaria para se queimar ao sol, para ficar bronzeada. E isso vai variar de acordo com a idade, porque a área corporal é maior, mas principalmente de acordo com a pigmentação da pele. Então, as crianças de pele mais escura, elas demoram mais tempo a se queimar, então elas têm que ficar expostas um pouquinho mais no sol. As crianças de pele mais clara precisam de menos tempo, tá? Então, isso vai variar de criança para criança. Então, como vocês estão no Rio, e aí vira e mexe estão na praia, esse tipo de coisa, você já deve ter notado o quanto tempo leva para o seu filho começar a se bronzear, ficar vermelhinho. Então, seria a metade desse tempo. O Fabiano Brandão, é verdade que o Covid está mudando e pode afetar mais as crianças? Então, o Covid, ele é da classe ele é um coronavírus, tá? E o coronavírus, ele é um vírus que não tem um alto grau de mutação, tá? Então, as mutações que o coronavírus tem apresentado são mutações pequenas e elas não chegam a afetar de uma forma substancial a imunidade que se gera. São pouquíssimos os casos que a gente tem de reinfecção. Aquelas pessoas que se infectaram pelo coronavírus, passam tempo e se infectam por outro coronavírus, tá? Então, isso é bem difícil de acontecer, Fabiano. Além disso, as crianças naturalmente têm um contato mais frequente com outras espécies de coronavírus e acabam fazendo algum grau de imunidade cruzada. É por isso que as crianças têm uma susceptibilidade menor a adquirir a infecção pelo SARS-CoV-2
porque já tem uma certa imunidade cruzada pelos outros coronavírus. Não é 100% proteção, lógico, mas se a gente comparar a incidência da Covid em adultos e em crianças, a gente vai ver que em crianças essa incidência é bem menor. Então, a Blenda, ela pergunta, ela coloca uma quantidade de alimento para o filho dela. Ela deve insistir para que ele termine tudo aquilo que ela colocou, ou ela deve já aceitar quando ele já não quer mais? É aquele famoso, só mais uma colheratinha, né? Quem nunca... Isso vai depender muito, Blenda, da idade do seu filho. Na grande maioria das vezes, a gente orienta a não oferecer, não insistir na alimentação, tá? Em bebezinhos que estão em introdução alimentar, a gente orienta a insistir, mas não forçar. Em crianças mais velhas, a partir de 1 ano de idade, a gente observa que elas são muito capazes, muito eficazes em controlar a quantidade de energia que eles precisam ingerir. Então, para você ter uma ideia, o bebê de 1, 2 meses de idade, 30% da quantidade de caloria que ele ingere vai ser usada para o crescimento. A criança, quando já tem 1 ano de idade, somente 3% dessa quantidade de energia vai ser voltada para o crescimento. Então, no total, ele acaba tendo que ingerir bem menos quantidade. E a gente acaba estranhando enquanto pais, porque é uma fase onde a criança naturalmente vai afinando, nem digo emagrecendo, porque o peso aumenta, mas ela vai visualmente afinando, e a gente fica apavorado e começa a insistir para a criança comer. Então, é natural que a criança diminua o IMC, diminua a quantidade de massa e de gordura corporal, ali de 6 meses até uns 5, 6 anos, e aí depois volte a engordar novamente. Então, nesse período, é interessante que a gente mantenha essa habilidade que a criança tem de controlar a quantidade de energia que ela ingere através do processo de saciedade. Então, quando ela diz, não, mamãe, não quero mais, a gente vai respeitar isso. E aí você vai controlar com o seu pediatra para ver se a curva de peso, de altura e de IMC está seguindo adequadamente. Muito bem. O Fabiano Brandão, ele quer saber também se a vacina for aprovada, né, contra o Covid em nosso país, existe o risco de algumas crianças apresentarem rejeição e adquirirem outros tipos de vírus? Eu não sei se eu entendi a pergunta adequadamente, Claudinha, mas assim, pelo que eu entendi, o Fabiano está querendo saber se ao tomar a vacina do coronavírus, eu poderia estar abrindo uma porta para a criança se contaminar por outros vírus, é isso? Sim, sim. A gente não tem na história da medicina caso semelhante, tá? Então, a gente não tem a história de uma vacina abrindo a porta para uma infecção por outros vírus, tá? A vacina é espécie específica, então ela vai induzir a produção de anticorpo contra aquela espécie. É lógico que a gente está falando de uma vacina que está sendo produzida a toque de caixa. Então, eu não sei que componentes que ela tem, qual vai ser a eficácia, qual vai ser o índice de efeito colateral, mas para isso é que servem os testes, né? Essa fase 1, fase 2, fase 3 que a gente tanto vê na televisão. Eles vão aumentando a população exposta à vacina, vai verificando que tipo de ocorrência está acontecendo para que a vacina seja disponibilizada no mercado somente quando ela for considerada segura. Então, a priori, eu não diria que isso aconteceria, não. Essa questão de abrir a porta para uma infecção por outros vírus, tá? Mas essa pergunta, Cristiano, que o Brandão fez, eu já escutei várias pessoas com medo de levar as crianças para vacinarem, com medo dele ser uma porta de entrada para outros tipos de vírus. Eu não sei se é uma má informação, né, ou não é bem explicado sobre as vacinas para nós. Tem pessoas que ainda, é mito, mas tem pessoas ainda que têm medo das vacinas, não só do Covid, mas em outras também.
Sim, assim, em relação às vacinas, quando a gente olha na história da medicina, a única intervenção singular ou única que salvou mais vidas do que a vacina foi a água potável, tá? Depois da água potável, só a vacina é que conseguiu salvar mais vidas do que qualquer outra intervenção. Então, assim, a princípio, eu não enxergo a vacina dessa forma. A gente sabe que hoje em dia existem os grupos anti-vacina, né? Mas as vacinas estão sendo elaboradas, estão sendo aperfeiçoadas para que a gente consiga gerar uma imunidade de qualidade. E aí é lógico que a gente tem que calcular o risco-benefício. Então, a gente está, por exemplo, tendo o retorno do sarampo. O sarampo é uma doença de uma transmissão muito mais facilitada do que o Covid, por exemplo. Uma pessoa com sarampo, ela pode passar o sarampo para até 18 pessoas, enquanto o Covid passa para 2 ou 3. E o sarampo, ele é talvez tão letal quanto. Então, a gente precisa se resguardar e se vacinar. Então, assim, a gente da pediatria, a gente recomenda fortemente o uso de vacina. É lógico que a gente está entrando agora em contato próximo com uma vacina ainda desconhecida, que é a vacina do Covid, e deve surgir algum grau de efeito colateral nesse caminho e a vacina ser aperfeiçoada. Então, é questão de gestão de risco e benefício, mas no geral as vacinas têm uma segurança muito boa e uma indicação. Pelo esclarecimento. A Renata Oliveira pergunta: é possível identificar que a criança está com alguma intolerância alimentar enquanto bebê, sem ter reação alérgica na pele? Sim, sim, Renata, é possível sim. Muitas das intolerâncias alimentares, das alergias alimentares, elas vão causar sintomas intestinais, tá? Então, a criança que tem presença de sangue nas fezes, presença de muco nas fezes, as crianças que vomitam com muita frequência, as crianças que não ganham peso adequadamente, né? Todos esses são sinais de que pode estar havendo algum grau de intolerância alimentar. E aí os principais alérgenos são leite, o glúten, ovo, as proteínas em geral, tá? Leite, glúten e ovo são os principais. Mas esperar por um sintoma na pele pode ser inadequado em relação a esse diagnóstico precoce. Então, a gente tem que estar atento a outros sinais. Conversa com o seu pediatra. Eu costumo dizer que se a criança está ganhando peso adequadamente, dificilmente a gente tem uma alergia importante. E aí vai aquilo que eu tinha falado, né? Assim, se você teve uma gestação saudável, teve um parto normal e o seu bebê foi amamentado ao seio, você preparou uma microbiota intestinal para saber distinguir o que ela deve tolerar e o que ela deve reagir. Então, a chance de causar uma alergia alimentar nessa situação é bem menor. Respondi. A Juliette Santana: o filho dela está passando por uma reeducação alimentar e agora está tentando reverter essa situação. O que tem preocupado ela bastante é que o filho dela nunca está satisfeito, sempre está querendo comer mais. Como ela vai fazer para que essa reeducação alimentar aconteça? Porque ele continua com muito apetite. Perfeito. Esse sistema de regulação de fome e de saciedade, ele acontece no cérebro, mas ele é influenciado pelo intestino. Então, de acordo com a qualidade da nossa dieta, então a gente sabe que alimentos com alto teor de gordura saturada, alto teor de açúcar, alto teor de gordura trans, alimentos extremamente proteicos, o excesso de proteína na dieta, provoca, através de um receptor no intestino, ele leva uma informação para o cérebro e acaba programando o centro da fome para se inflamar e ter mais fome.
Então, o que eu preciso é que essa criança estimule a sensação de saciedade. Então, quem estimula um receptor no intestino para que a criança promova essa saciedade é justamente a fibra alimentar. Então, a gente deve exagerar na salada, nas verduras, nos alimentos crus, nas castanhas, nas frutas, tá? Esse grupo de alimento vai estimular esse receptor no intestino e essa informação vai ser levada para o cérebro como quem diga, pode parar de comer, pode parar de comer. E aí a criança vai ao longo do tempo desenvolvendo a saciedade e comendo cada vez menos. De imediato, o que eu sugeriria é botar uma porção menor de carboidrato no prato, uma porção menor de proteína e aumentar verduras e legumes para ele. Perfeito. A Daiane Ribeiro, ela pergunta, crianças acima do peso, consideradas obesas, também tem risco aumentado de morte se contrair o Covid? Tem sim, Daiane. A gente sabe que a obesidade hoje em dia, ela está linkada com um perfil inflamatório maior. Então, se você fizer alguns exames de sangue, você vai perceber que essas crianças têm um grau de inflamação maior e acabam sendo mais suscetíveis a um quadro mais grave de Covid. Eu não diria mortalidade, porque ainda assim, essas crianças têm um índice de mortalidade inferior ao dos adultos, especialmente dos idosos. Mas, com certeza, a obesidade infantil é um quadro que metabolicamente coloca a criança num risco de desfechos mais inadequados. Então, tratar a obesidade é importantíssimo para você gerar saúde, gerar longevidade, gerar qualidade de vida em todos os sentidos. A Aline Alves pergunta, a criança ficar quente, sem ser febre, e com as bochechas avermelhadas, isso é sinal de alergia? Então, a criança pode ficar quente, com bochechas avermelhadas, quando ela brinca, quando ela corre, e aí tudo bem, ela está produzindo mais calor endógeno. Existe um quadro viral chamado de eritema infeccioso, que a criança tem um certo calor, ela nem chega a ser febre e fica com as bochechinhas avermelhadas. É uma infecção benigna, ela é autolimitada, tem uma cura espontânea, não tem um tratamento específico e não causa nenhum tipo de sequela, tá? Mas nesse caso que você está me dizendo, eu não definiria como alergia, porque a alergia não iria deixar somente a bochecha vermelha. Então, a criança que tem alergia, ela acaba tendo outras partes do corpo avermelhadas. A Sandra Helena, criança de 3 anos que tem muita dificuldade de fazer as principais refeições. O que deve ser? O que pode ser isso? Então, isso aí provavelmente é um erro muito comum que acontece com a maioria das crianças. Eu costumo dizer que hoje em dia os lanches das crianças têm virado um café colonial, né? Então, normalmente a criancinha vai para a escola e a mãe manda um carboidrato, que pode ser um pão de queijo, um bolo, um biscoito, um salgado, e aí ela manda junto também uma fruta e alguma bebida, um suco de frutas ou um achocolatado, alguma coisa do tipo. Acontece que, normalmente, as crianças precisam de 100, no máximo 200 calorias nessas refeições do lanche. Então, uma fruta seria, na maioria das vezes, suficiente para deixar essa criança alimentada. A gente costuma distribuir a quantidade de caloria que a criança ingere ao longo do dia, colocando somente 5 a 10% disso nos lanches, para que eu consiga concentrar 30% dessas calorias no almoço ou no jantar. E aí o que acontece? Se essa criança come um lanche mais reforçado, o mecanismo de controle dela vai dizer, olha, estamos satisfeitos, você não precisa jantar tanto. E aí ela janta pouco.
E aí vira uma bola de neve, porque se ela janta pouco, a mãe tende a exagerar na próxima refeição, aí ela vai almoçar pouco, e aí vai perpetuando esse ciclo. Então, a estratégia seria diminuir a quantidade de caloria dos lanches, botar uma coisa mais saudável, para que a criança chegue ao almoço e ao jantar com mais fome. Certo. A Andréia dos Santos, ela pergunta, criança na fase de 4 e 6 anos, ela tende a ter um crescimento mais rápido, né? Então, com isso, vem também o emagrecimento, porque ela está crescendo. Como que ela faz para monitorar isso? Se ela está no peso adequado, se é ideal para aquela idade? Então, Cláudia o nome da mãe, Cláudia? Andréia. Andréia. Desculpa, Andréia. Andréia, olha só, na cadernetinha da criança que você pega no posto de saúde, existe um gráfico, e a linha verde do gráfico, ela é a média de peso, média de altura e média de MC. Você pode pegar a idade dessa criança, do seu bebê, subir até a linha verde e ver em que nível a altura e o peso correspondem. E aí você pode ter uma ideia se ela está na altura e no peso adequado. Isso é uma aferição grosseira. O ideal é que você siga com o pediatra para saber se essa criança está crescendo e engordando adequadamente. A gente sabe que a velocidade de crescimento da criança ela é absurdamente grande nos 2 primeiros anos de vida. De 2 anos em diante, até a pré-adolescência, essa velocidade de crescimento vai diminuindo. Mas a criança tende a afinar porque ela não precisa de tanta caloria. Então, ali entre 4 e 6, 4 e 7 anos, é quando a criança tem o menor índice de massa corporal. Então, ela vai aparentar estar mais magra. Ela vai ficar, como diz o outro, pele e osso, né? Então, nessa fase, as crianças têm uma pequena quantidade de gordura e isso pode ser absolutamente normal. O ideal é que você acompanhe realmente com o seu pediatra. A Natália Lisboa, ela pergunta, uma criança de 7 anos que se alimenta bem, come legumes, verduras, mas quer comer ovos todos os dias, é saudável? Então, o excesso de proteína na dieta, ele pode ser inadequado para as crianças, tá? Então, se essa criança gosta de ovo todo dia, a gente talvez precise dar menos proteína para ela no almoço e no jantar. Mas assim, se ela for uma criança num peso adequado, tiver o colesterol ok, eu não vejo problema em ingerir ovo todo dia, contanto que ela não exagere, né? A gente tem adultos aí, pessoal do fitness, que ingere aí, sei lá, 8, 10, 15 ovos por dia, e aí a criança acaba vendo o papai e a mamãe fazendo aquilo e quer ingerir a mesma quantidade, aí pode não ser adequado. Esse excesso de proteína na dieta das crianças pode ser perigoso. É normal, a Bela Rangel, é a Isabel que está perguntando. É normal uma criança de 5 anos colocar as mãos, né, nos ouvidos, mesmo essa criança não apresentando nenhuma outra comorbidade, é normal que ela fica irritada com barulho muito alto? Sim, então, Isabel, a gente tem um formulário de avaliação de critérios para autismo, e um dos critérios é a alta sensibilidade aos barulhos normais do dia a dia. Então, a gente diz uma música mais alta, o barulho de um secador, de um aspirador, tá? Então, assim, se a sua criança apresenta somente essa intolerância, pode ser que isso seja perfeitamente normal, tá? Mas se ela apresenta outros fatores aí, também vale você checar com o seu pediatra, é importante que ela seja avaliada adequadamente para ver se precisa fazer algum grau de estimulação. Além disso, a gente tem alguns quadros chamados de desintegração sensorial, que é quando a criança tem um sentido mais sensível do que o outro. Então, às vezes, a criança tem uma audição muito sensível, tá? E um tato pouco sensível, ou seja, ela pega em coisas de várias texturas, né? Nojentas ou não,
e não se incomoda com aquilo, mas o barulho subir um pouquinho, ela já evita. Então, também tem que avaliar esse tipo de coisa. Quem normalmente avalia isso são os terapeutas ocupacionais. A Michele da Rocha, ela pergunta, alguns gatilhos apenas pioram os sintomas da asma ou também pioram a inflamação dos brônquios? Então, é Michele, né? Michele, a asma, ela é caracterizada por uma inflamação dos brônquios. Então, assim, você criou um sistema de proteção já por um processo de tolerância inadequado. Quando você entra em contato com a substância, com o gatilho, como você está dizendo, o brônquio, ele reage e entra em broncoconstrição, ele aperta, tá? Se você faz isso com muita constância, o pulmão entra num processo de remodelamento, ele acaba inflamando, criando uma fibrose e deixando a criança suscetível a doenças pulmonares crônicas na vida adulta. Então, o ideal é que você consiga estabelecer qual é o gatilho dessa criança e deixá-la o mais afastada possível desse gatilho, para que esse processo de inflamação, de reação exacerbada que o organismo faz, ele vá abrandando com o tempo. Doutor Cristiano, encerrar as perguntas aqui, né? Você foi muito esclarecedor, tenho certeza que respondeu a todos, né, que estavam com dúvidas e esclareceu bastante. Aí você pode finalizar, depois eu retorno, tá bom? Tá, joia. Muito obrigado a todos. Fico à disposição. A Verônica e o Fabiano têm os meus contatos, têm meu Instagram, para caso quem queira. E eu agradeço pela oportunidade, Cláudia. Um abraço. Agradecemos, né, pelo seu sim, por sua disponibilidade. Foi ótima a sua live. Com certeza, né, o Colégio Eucarístico irá convidá-lo novamente para conversarmos mais. Que o assunto, né, não acaba. As dúvidas sempre surgem. Então, com certeza, nós vamos ter outros momentos. Muito obrigada, tá? E amanhã será o nosso último dia de lives, né? Gostaria de convidar a todos vocês para estar aqui conosco. Amanhã a palestrante é a Thaís Riguete Brasil e ela vem nos trazendo falando mais sobre ciência, tá? O tema dela vai ser a ciência no cotidiano e no mundo, né? Para que as crianças tenham uma visão mais crítica do mundo dentro da ciência. Então, nós aguardamos vocês amanhã, às 18 horas. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.